Bom, você deve estar completamente estranhando, né? Que o Márcio está fazendo aqui? Pois eu ainda estou com um problema no templo. Que eu não consegui resolver. Isso está me tirando do sério. Porque eu estou aqui no meu ateliê, primeiro dia do ano que eu estou gravando, e eu estou aqui ainda lidando com um problema no templo. Eu estou aqui pensando, né, nesse ambiente que eu gosto tanto, essa bagunça santa que eu tenho aqui no meu ateliê, eu chamo, num problema que me aconteceu muito recentemente. E eu sou muito inspirado, às vezes, pelas mensagens que eu recebo aqui no canal. E particularmente, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, a forma como ele escreveu era muito sincera, e ao mesmo tempo uma pessoa muito simples, muito humilde na forma de se expressar. E eu achei aquilo muito especial da parte do Senhor, me enviar aquela mensagem através daquele irmão inscrito aqui no canal. E ele escreveu mais ou menos isso. Puxa, como eu gostaria de aprender o Antigo Testamento. Isso me incomodou bastante, para falar bem a verdade. E me incomodou positivamente falando, né, sobre esse aspecto, porque eu me remontei anos atrás, quando eu comecei a estudar a Bíblia, e eu me apaixonei perdidamente pelo Antigo Testamento. E eu fui, na minha humanidade, eu falei, puxa, eu vou preparar um estudo sobre o Antigo Testamento, porque afinal de contas, tal, blá, blá, blá. E o Senhor falou, não é isso que eu quero. E eu fui recentemente, eu viajei com a minha família para Nova York, que foi uma cidade em que eu vivi aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei aqui. Eu falo isso não para me vangloriar, não para dar uma de bom, muito pelo contrário, é pegar um avião e ir aqui numa cidade próxima, que eu conheço e vivi. E foi muito legal estar com a minha família, voltar aos velhos tempos, de 25 anos atrás, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, morei ali. E eu fui em alguns pontos onde eu pude contemplar a grandiosidade daquela cidade, mais uma vez, pude meditar, pude andar nas ruas, e aquilo voltou muito na minha história. Dias antes dessa viagem, o Senhor tinha falado profundamente comigo sobre um tema que eu já coloquei aqui em outros vídeos, sobre o protocolo do reino de Deus, o protocolo real. O que é você se dirigir a um rei? Isso tem me incomodado profundamente em mergulhar, em aprender cada vez mais, e ensinar e compartilhar. E esse vídeo, não só esse vídeo, mas esse ano, é sobre isso, o reino de Deus. Sabe por quê? Por uma razão simples. A Bíblia não é um livro difícil de ser entendido. Eu sei que muitas pessoas que podem estar me assistindo, e talvez seja o seu caso, você olhe para isso e fala, Márcio, para com isso, a Bíblia é complicada, como assim? Ou talvez você seja alguém mais maduro na palavra de Deus, com mais anos na palavra de Deus, mas há muito tempo que o Senhor tem me incomodado para voltar às minhas origens, para voltar ao passado no sentido de ressignificar o meu conhecimento, a minha história, quem eu sou. Contundentemente, de forma muito incisiva, o Senhor falou comigo nesses últimos dias, e eu quero compartilhar essa palavra com você, porque tudo o que a gente precisava eram essas 2 páginas, nada mais. E se a gente entender, eu digo agora, eu e você assistindo esse vídeo, se a gente entender essas 2 páginas na profundidade que elas significam, na profundidade da mensagem que ela nos comunica, isso tudo aqui vai ser bem fácil de entender. Porque a Bíblia inteira, o resto da Bíblia inteira, existe por causa dessas 2 páginas, pelo que aconteceu nessas 2 páginas. Então, começar a Bíblia sem entender isso aqui é você mergulhar num oceano de informações e ficar perdido. Por quê? Porque a Bíblia é um oceano de informação, mas muito simples. É a história de um rei que quis e estabeleceu um reino na terra. E a soberania que ele tinha, que ele tem no reino dos céus, ele estabeleceu nessa terra, e aqui ele povoou essa terra com alguém que fosse semelhante a ele, e que fizesse a vontade dele nessa terra, e que exercesse o domínio nessa terra, que exercesse os princípios nessa terra, e representasse esse rei nessa terra.
e fosse a sua imagem e semelhança. E aí começou a história da humanidade. Aqui na minha frente está o mapa da história da humanidade. Toda vez que eu entro na minha garagem, isso aqui está sempre pendurado aqui, toda vez que eu entro aqui, eu olho para isso e o Senhor me bombardeia. Ensine sobre o meu reino. Ensine sobre o meu reino. Porque, veja só, nas 2 primeiras páginas, acontece, aliás, no terceiro capítulo, acontece a primeira grande profecia na história de toda a Bíblia. E profecia é uma palavra que sai de Deus para o homem. E essa profecia, ela é o que rege todos os livros da Bíblia, até a vinda de quem? De Jesus. Porque essa profecia diz que viria um rei nessa terra. Essa terra foi dada ao homem, a posse dessa terra. Olha o que a gente lê em Salmo 115, versículo 16. Olha que incrível. Os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ou seja, Deus governa o universo como um todo, inclusive a terra, mas ele determinou na sua criação, lá em Gênesis, que essa terra onde a gente vive fosse governada por esse homem. Mas esse homem, ele perdeu o governo dessa terra. E quando a gente fala assim, parece que a gente está vendo Adão como uma vítima das circunstâncias, né? Como se ele fosse tão ingênuo, mas Deus deu a ele um decreto da criação de zelar, cuidar, dominar. Deus estabeleceu um reino nessa terra e Adão era o rei que governava essa terra como alguém que era a imagem e semelhança do Criador do universo. Adão, quando ele pecou no Éden, muita gente, você já deve ter ouvido, inclusive da minha própria boca, né, que foi a queda do homem, né? A queda de Adão e Eva ali no paraíso. Mas no fundo foi uma traição que aconteceu. Porque eles traíram Deus. Eles traíram a confiança do Criador. Quando eles quiseram se tornar como Deus, conhecendo o bem e o mal, fruto daquilo que a serpente disse. E eles perderam o domínio. Eles perderam o controle. E nesses dias eu viajei de carro aqui, e 8 horas dirigindo, e o Senhor me fez relembrar, Márcio, houve esse pastor que ministrou tanto na sua vida, que é o pastor Myles Munroe, que Deus o tenha, que descanse em paz, que foi um grande homem que ensinou muito sobre essa temática do reino de Deus, e muito que eu quero compartilhar nesse ano vai ter uma fortíssima influência do que eu aprendi com esse homem de Deus, um servo poderoso na palavra, porque eu percebi, e eu falo isso de uma forma bastante inocente, no sentido de que eu não estou me autoexaltando aqui, muito pelo contrário, eu caminhei nesses anos fazendo vídeo, Senhor, estou seguindo a tua direção, mas esse ano específico, Deus me deu uma direção específica. E quando eu abri a palavra dele, eu fiquei, uau, que incrível! Porque quem conhece meu canal sabe que eu falo sobre satanismo na música, sabe que eu falo sobre o ocultismo, mas Deus tem usado essas ferramentas de evangelismo, vamos assim dizer, para alcançar os perdidos e trazer eles para onde? Para dentro da igreja? Não! Para trazer eles para o reino de Deus. A Bíblia diz que quando alguém se converte, Deus o retira do império das trevas e o transporta para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos falando de um livro que nos ensina não uma religião, esse não é um livro de religião, esse é um livro sobre um reino, esse é um livro sobre um rei, esse é o livro que fala da vinda de um rei. Jesus não veio ao mundo para fundar uma religião. Jesus veio ao mundo para dizer, é chegado ao reino de Deus. Isso é tão incrível. Quando a gente abre a Bíblia no Mateus capítulo 4, que é o início do ministério de Jesus, e se a Bíblia fala sobre a vinda de Cristo, que esse homem seria o homem central na história da humanidade, que esse é o homem que viria, fruto do cumprimento da primeira profecia dada por Deus, pelo próprio Pai, pelo próprio Criador dos céus e da terra, que deu o governo dessa terra para o homem que perdeu esse governo. Ele falou, vou mandar um outro rei no lugar, eu vou mandar alguém que vai anunciar o que o primeiro Adão perdeu. Tanto é que o nome dele é segundo Adão. Jesus sendo esse homem tão central na história da humanidade,
tem que ser absolutamente importante a primeira coisa que Jesus prega. A primeira coisa que sai da boca de Jesus quando ele abre publicamente o seu ministério. E é assombroso o que Jesus fala. Acompanha comigo, abre sua Bíblia, marca na sua Bíblia. A primeira coisa que Jesus fala, nós lemos Mateus capítulo 4, versículo 17, quando ele começa a pregar. Ou seja, Jesus foi batizado ali no Jordão por João Batista, o seu primo. Veio o Espírito Santo, desceu sobre o Senhor, o encheu. Ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto por 40 dias. Ele sai vitorioso dessa tentação e a partir dali ele começa o ministério. E a primeira coisa que sai da boca de Jesus é um verbo. E a primeira coisa que Jesus diz, está em Mateus capítulo 4, versículo 17, é: arrependei-vos. Arrependei-vos. E a próxima coisa que ele fala é: porque é chegado o reino dos céus. Jesus não começou pregando sobre a Torá. Jesus não começou pregando e expulsando demônios. Jesus não começou falando sobre as suas parábolas. Jesus não começou falando sobre absolutamente nada. Ele começou falando sobre arrependei-vos. Ou seja, se arrependa. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Eu acho isso extremamente interessante. Jesus começar com algo tão simples e que eu confesso não escuto com tanta frequência nas igrejas hoje, ou nos púlpitos, ou em muitos vídeos, que é sobre arrependimento, cara. Sobre você se arrepender. Mas arrepender do quê, né, meu? Arrepender do quê? Óbvio que a gente sabe do que é esse arrependimento. Mas o problema não é esse. O problema é que a gente não é ensinado o que é o reino de Deus. Fala sério. Quantas vezes na sua vida você parou para estudar sobre o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O que seja o reino de Deus? Aí ele vai para o Sermão do Monte, no capítulo seguinte, e ele fala uma coisa surpreendente. E ele ensina a oração modelo. Todos nós sabemos falar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu culto. Venha a nós o quê? O que Jesus falou. Venha a nós o teu reino. Venha a nós a tua cultura, a tua forma de ser, a tua forma de pensar. Seja feita a tua vontade assim na terra como é lá no céu. Ou seja, o reino de Deus estabelece a vontade dele, que já é lá no céu, já acontece, tem que acontecer aqui na terra. Qual a vontade de Deus? Mas peraí, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está dentro do reino dele. Mas o que é o reino de Deus? Vou te falar o que não é. Jesus tentou ensinar isso há centenas de anos, isso está impresso na tua Bíblia e ainda assim, eu e você, a gente falha nesse sentido do que seja o reino de Deus. Quer ver? Vou te mostrar. É simples. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto à vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quando à vez de vestir. Não é a vida mais do que o vosso alimento e o corpo mais do que o vosso vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós pode, com suas preocupações, acrescentar uma única hora do curso da sua vida? Quanto ao vestiário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, e ele vai discorrendo, né? As preocupações daquelas pessoas. Eu digo para você, ó, ele fala o seguinte, olha, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, e hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, com o que vai se vestir. Porque os gentios, ou os pagãos, dependendo da tradução, procuram todas essas coisas. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as demais. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Talvez as pessoas estejam ansiosas. Talvez a vida seja tão pesada porque a preocupação
está no lugar errado. Porque a preocupação está no ter, está no ser, está no entreter, vestir, comer e sobre aonde morar. Abre a mídia social e vê o que é mais bombardeado na sua mente. Quanto que você pode ter de grana, a sua posição, a sua influência. Quanto que você pode conseguir se você seguir o fulaninho de tal, se você fizer a promessa tal, se você fizer tais exercícios filosóficos ou tantos anos de meditação. Porque no fundo o que você está procurando é tudo o que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é a sua roupa. O reino de Deus não é o que você come, não é o que você mora. Mas, Márcio, espera aí, então o que é o reino de Deus? Se Jesus fala para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e a gente não sabe o que é o reino de Deus, e se as igrejas não pregam, e se as ministrações não são voltadas para nos ensinar o que é o reino de Deus, nós estamos lascados e muito. Quando a gente vai para Mateus 24, a gente lê sobre o final dos tempos, o sermão profético. Olha o que Jesus fala. Jesus fala o seguinte: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes, porque tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Não é o fim. Ainda são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso já tem acontecido, fala a verdade. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora presta atenção nesse versículo 14 que Jesus fala. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Deixa eu falar uma coisa que Jesus está querendo dizer o seguinte. Pode ter as profecias que forem, pode haver os estudos que houverem, pode vir os maremotos que vierem, pode vir os tufões, as guerras, o que for. Mas se dos púlpitos das nossas igrejas não for ensinado o evangelho do reino, que Jesus disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, pode esquecer, não tem apocalipse. Se o evangelho do reino de Deus, se o reino de Deus não for pregado, não tem o fim. A responsabilidade da volta de Jesus está na mão da sua igreja, está na mão em pregar o evangelho do reino. Enquanto a gente não aprender o que é o reino de Deus, como ele funciona, enquanto a gente não entender, Jesus não vai voltar. Você vai correr contra o vento, vai andar ansioso. E nessa busca em resolver a tua ansiedade, a última coisa que você e eu a gente vai fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E esses vídeos que eu quero fazer no meu canal, eu quero compartilhar muito do que eu tenho aprendido e continuo a aprender sobre o que é o reino de Deus. Como navegar dentro do reino de Deus. O que é o sistema de Deus? E por que o mundo não entende? Porque se Deus disse ao homem lá no Gênesis para dominar sobre a terra, não falou para dominar sobre os outros homens, mas dominar sobre a terra, as coisas da criação que ele fez, e a gente não está dominando, e a gente vive passando situações que não corroboram com aquilo que Deus tem para a gente. Quantas pessoas vivem hoje dentro da igreja, e eu me incluo nesse contexto, porque eu fui assim um dia até que eu entendi, qual o meu propósito dentro do reino de Deus? Para que eu existo? Por que Deus me criou? Se essas perguntas não estão muito bem sedimentadas na nossa mente, no nosso entendimento, e se a gente não vive dentro desse contexto, deixa eu te falar uma coisa, você não está vivendo dentro do reino de Deus de jeito nenhum. Você pode estar lá passando tempo,
Mas ser aquilo que Deus criou você para ser tem uma diferença enorme. E eu acho que esse entendimento começa ali. Dá uma olhada quando Jesus enviou os discípulos. Lembra que ele enviou eles em pares, 2 a 2? Veja qual foi a primeira coisa que eles falaram quando eles abriram a boca para pregar. Sabe o que foi? Arrependei-vos. Então o primeiro passo para a gente conhecer o que é o reino de Deus é se arrepender. E eu vou falar sobre arrependimento no próximo vídeo que eu vou fazer sobre esse tema. Porque eu acho que não faz sentido responder aquele irmãozinho que quer aprender sobre o Antigo Testamento se ele não entender primeiro o que é o reino de Deus. Não faz sentido você tentar ler a Bíblia em um ano, sabe? Eu não entendo essas leituras da Bíblia. Vou ler a Bíblia em um ano, vou ler a Bíblia, mas você aprendeu do reino de Deus. Sim, você pode ter uma experiência tremenda, mas o que aprendeu do reino? Se Jesus falou, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, como é que você vai saber o que é o reino de Deus se você ficar procurando e você procurando uma coisa que você não sabe o que é? E por muito tempo eu me vi assim, por muito tempo eu busquei respostas sem entender o que é o reino de Deus. E o Senhor tem me chamado para isso. Porque um dia eu cheguei para ele e perguntei, Senhor, eu não sei o que é chegar na presença de um rei. Tudo bem, um dia eu vou morrer, vou chegar na sua presença. Senhor, como eu vou me dirigir à sua pessoa? Como é que eu vou me portar? O que é se comportar na presença de um rei? Se você hoje for chamado, pensa só, se você hoje for chamado na Casa Branca, aqui nos Estados Unidos, para falar com o presidente da República, tudo bem, não esquece que talvez você não goste do presidente, não interessa, mas eu estou falando para você que você seria convidado e seria convocado para comparecer ao escritório, para falar face a face com o homem mais importante do mundo, cuja palavra, cuja autoridade é capaz de destruir uma nação inteira ou várias nações, a autoridade máxima desse país, que é o mais poderoso da Terra, e eu não estou aqui advogando, não é uma causa política, é só uma figura de linguagem que eu estou tentando te trazer à realidade. Se você fosse chamado ou chamada para ter uma conferência, você vai ter 10 minutos e esse presidente ele vai perguntar para você uma série de coisas. Qual seria o seu comportamento? Que roupa você vestiria? Como você se dirigiria a essa pessoa? Como que você apresentaria a sua vida? O que seria a sua vida na presença dessa pessoa? Porque a forma como você é, quem você é, denota quem você crê, quem você serve. Deixa eu tentar colocar isso da forma bíblica, e eu já estou acabando esse vídeo. Lembra quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão e ela falou, olha, ela foi inspecionar porque ela ouviu que Salomão tinha uma grandiosidade, ele era tremendo, e ela foi inspecionando o palácio, foi vendo como é que os súditos se vestiam. Imagina ela visitando ali o palácio, como é que era a mesa do rei, como é que ele era servido. Por quê? Porque a forma como os súditos se apresentam, a forma como os súditos se comportavam, a forma como o palácio real estava organizado denotava o tipo de rei que eles serviam. Da mesma forma, a maneira que nós nos comportamos dentro do reino de um Deus que é um rei, Senhor dos senhores, rei dos reis, denota o tipo de rei que a gente serve. Se a gente é uma pessoa que nem sequer abre esse livro aqui, deixa eu te falar, existe uma chance muito grande de você se comportar da maneira errada. De você ser alguém que ele nunca planejou que você fosse. Se a gente não gasta tempo em conhecer o que é a mente de Deus, que fala que os caminhos dele são mais altos que os nossos, os pensamentos dele são mais vastos e mais amplos que os nossos, que ele conhece o dia de amanhã, que só ele pode nos dar um futuro e esperança. Se você não está interessado em saber o que é, eu tenho certeza em dizer para você que você anda fora da vontade de Deus, certamente. E você anda fora do que é a vontade de um rei dentro de um reino para a sua vida. E isso tem mexido comigo profundamente, para a edificação da sua vida. Então, seja um coparticipante comigo e distribui, porque o algoritmo não quer distribuir. E eu vejo cada vez mais o declínio. E eu fico pensando, puxa Senhor, se eu estivesse falando sobre A, B, C, se eu estivesse projetando tal coisa, talvez o diabo faria bom. Mas o evangelho do reino será pregado e aí virá o fim. Se eu puder ser uma chama, eu serei. E eu conto com você. Compartilhe esses vídeos. Assiste. Coloque seu comentário.
Todos esses são elementos que ajudam o canal a crescer, que ajudam o algoritmo do sistema a ser disseminado. Porque quanto mais pessoas ouvirem sobre arrependimento e o reino, mais próximo estará Jesus de voltar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.